Cosmo e Wanda são anjos, mas isso a gente já sabe. Mas onde é que estão os demônios nesse universo? Rapaziada, o vídeo de hoje é patrocinado pela Growth e vocês sabem, quem usa o cupom PARANERD para comprar os produtos dele ganha um descontaço. Faça como eu, se torna um nerd maromba e vem fazer parte da família Growth. Bora pro vídeo. Os padrinhos mágicos são anjos, e isso a gente já analisou lá no vídeo passado, que inclusive tá aqui no card para você assistir. A gente conseguiu ver justamente toda a representação do porquê o Cosmo conseguiu parar o tempo por 50 anos, entendendo justamente que o Cosmo é o anjo Ofanim e a Wanda é o anjo Serafim. Mas vem cá, e os demônios? Onde é que os demônios estão justamente nessa representação de tantos anjos diferentes que a gente vê? Afinal, se existe uma classe de anjos, existe uma classe angelical nesse universo, eles foram criados por algo, afinal não existem só eles de padrinhos. Eu fui pesquisar a fundo e eu encontrei muita coisa que vocês vão ver hoje. Como a gente viu lá no episódio 17 da primeira temporada da nova animação, quando Cosmo e Wanda passam por aquele scanner, e ele mostra justamente que eles são anjos, isso significa que ele foi treinado para identificar, e justamente o guarda se assusta inclusive quando vê aquilo. E isso se deve ao fato de existirem outros seres que nem esses, né, nesse universo. Isso se deve ao fato de existirem anjos caídos nesse universo. Seres com os mesmos poderes da Wanda e do Cosmo, só que eles são feitos para fazer o mal. E quando eu procurei no fórum dos padrinhos mágicos, eu encontrei uma menção aos antifadas, seres que têm a aparência muito parecida com os padrinhos mágicos, tirando alguns detalhes que a gente vai analisar. Só que o grande detalhe é que eles são feitos para fazer o mal. Inclusive eu vou ler aqui a descrição para vocês verem o que é falado deles lá no fandal. Os antifadas são o oposto das fadas. Existe uma antifada para cada fada. Geralmente seus afiliados são opostos aos afiliados de sua antiparte. Ao contrário das fadas, eles são más e cruéis. As principais antifadas são o Anticosmo, que é a antiparte do Cosmo, um lorde super inteligente e refinado, e é casado com a Anti-Wanda. A Anti-Wanda, que é a antiparte da Wanda, que é uma mulher muito ruim e que come com os pés, e é casada com o Anticosmo. A gente justamente vê que os antifadas são os demônios desse universo. E isso justamente se explica porque eles são tão cruéis e não se importam muitas vezes em machucar os humanos. E até mesmo se divertem quando eles conseguem fazer isso. E como a gente viu lá no primeiro vídeo, a premissa dos padrinhos é cuidar do seu afiliado e justamente zelar por eles. Afinal, nos antigos folclores e lendas, sempre citaram que esses seres vinham para cuidar, para serem os anjos da guarda dos seus afiliados. E como Cosmo e Wanda são descritos como seres extremamente poderosos, justamente o Ofanim e a Serafim são anjos com poder, dotado de um poder muito forte. E como existe toda uma hierarquia de anjos, faz muito sentido os antifadas representarem os demônios dentro dessa hierarquia. Na série clássica dos padrinhos, a gente vê um episódio muito interessante que apresenta as antifadas pra gente. O episódio em questão se passa numa sexta-feira 13. E já no começo do episódio a gente vê os próprios pais do time com muito medo pelo fato do dia 13 da sexta-feira eles estarem indo num parque de diversões e eles têm medo de que alguma coisa de ruim possa acontecer. E justamente sexta-feira 13 é conhecida como a noite onde os seres ruins, onde muitas entidades malignas podem visitar a Terra, podem caminhar no plano dos mortais. E justamente as pessoas buscam evitar esse dia e sair, porque ele traz mais sorte. É sexta-feira 13, ou seja, temos que ser mais cuidadosos hoje. Mas olha só o que a Wanda fala pro time após ele duvidar dessa história de existirem seres ruins. Time, na sexta-feira 13, as antifadas escapam do mundo das fadas e trazem má sorte com elas. Vocês podem ver justamente que até mesmo os padrinhos mágicos têm medo desses seres. Isso justamente prova pra gente que esses seres são demônios. Afinal, se até mesmo os próprios anjos têm medo, é porque realmente eles são seres muito poderosos. E pra corroborar isso que eu tô falando, olha só que o Cosmo fala logo em seguida a Wanda falar para um time. São fadas normais, só que do contra. E sexta-feira 13 é o Natal dela. Agora, rapaziada, a coisa que mais me chamou a atenção nesse episódio é o momento em que o time consegue uns óculos especiais e que vem nesses espectros que as antifadas aparecem. E olha só como é a aparência dessa primeira antifada, desse primeiro demônio que a gente vê. Eu já vi uma, porque estão pegando no meu pé. Olhem de novo agora, prestando atenção nas asas desse ser. Eu já vi uma, porque estão pegando no meu pé.
Vocês veem que as asas deles são justamente asas de morcego, asas pontiagudas como são descritos os demônios em diversos folclores. E só para tirar a dúvida de vocês, olha a diferença das asas deles em comparação com as asas do Cosmo e da Wanda, por exemplo, que são asas de anjos, justamente como aparece justamente a descrição na Bíblia. Mas agora, rapaziada, vem literalmente a pior parte desse vídeo. O mundo das antifadas, o inferno. O mundo das antifadas nesse universo é onde todos os antipadrinhos moram. E justamente para chegar nele, o time tem que literalmente se jogar das nuvens e atravessar as nuvens e ir para o local mais abaixo de onde os padrinhos vivem, justamente representando o inferno. E o grande detalhe é que quando eles chegam próximo à entrada desse mundo, ela está sendo vigiada. E justamente é sempre descrito que os portões do inferno, eles são vigiados por alguém, né? Eles são extremamente vigiados pelas fadas, pelos anjos, para que ninguém saia. E quando a gente olha os seres ali presos, a gente entende que ali é a entrada para o mundo das antifadas. Lá é o portão do inferno. E o George ainda está vigiando a porta. E pra gente ter uma noção do que acontece quando eles saem, apenas com alguns deles saindo, o mundo literalmente virou um caos. Má sorte. E caos, eu sou o Chet Betcha. Veja em Paris, ótimo emprego. Egito, ou bem aqui no país mais rico da Terra. Sorte está correndo solta. Inclusive a gente vê essa cena justamente de um dos generais falando com o presidente que ele quase causou uma guerra nuclear, justamente causando o apocalipse do mundo do time. Senhor presidente, qualquer coisa menos tocar o botão vermelho do lado do saleiro. Esse botão aqui? E agora a grande questão que fica aqui, rapaziada, é quem criou esses seres. Afinal, como a gente sabe, anjos e demônios no passado foram a mesma coisa. Então a pergunta que fica é quem criou eles? Afinal, se existe uma classe angelical e se existe uma classe de demônios, existe um criador. E lá em meados de 2000, eu tenho certeza que existe que essa série deixou pra gente que a gente pode plausíveis sobre isso. Como nos vídeos passados, a gente entendeu afinal quais anjos eram o Cosmo e a Wanda, e agora a gente até mesmo já consegue categorizar que existem demônios, os antifadas nesse universo. A grande questão é, e o resto? E o resto dos seres? E o resto das coisas que aconteceram? Se esse desenho é tão baseado na Bíblia, tem os pés tão fortemente lá, o que mais que a gente pode encontrar? Quais outras referências que a gente pode encontrar dentro desse desenho? Mesmo sendo um desenho infantil, Padrinhos Mágicos traz à tona uma realidade muito interessante. Ele coloca a Bíblia como o pano de fundo para um desenho que não só traz os desejos das crianças do Brasil e do mundo, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pode abordar num próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!